O oceano sempre exerceu um fascínio estranho sobre a humanidade. De longe parece calmo, quase convidativo. A superfície tranquila convence o viajante desatento de que ali existe apenas beleza. Mas quem conhece o mar de verdade sabe que essa impressão é uma armadilha. Debaixo de cada onda existe uma força capaz de alterar destinos, engolir embarcações, apagar cidades inteiras e transformar a história em silêncio. O mar é o maior território inexplorado da Terra. É também o mais mortal. Durante séculos, navegadores descreveram regiões do planeta onde a água parecia ter vontade própria. Locais onde as correntes mudavam sem aviso, onde redemoinhos surgiam no meio do nada e onde ondas se erguiam mais altas que prédios. Muitos desses relatos foram ignorados pela ciência, considerados exageros de marinheiros exaustos. No entanto, quando as primeiras expedições modernas começaram a registrar dados, ficou claro que a verdade era muito pior do que qualquer história contada em tavernas antigas. O oceano guarda zonas de instabilidade capazes de destruir um navio de centenas de toneladas em minutos. Há áreas onde a pressão da água pode esmagar aço. Há falhas geológicas que criam ondas que se movem mais rápido que um avião. Há regiões onde a meteorologia falha, a física falha e a sobrevivência deixa de ser possível. Ao longo das próximas sessões, você vai viajar pelos locais mais perigosos que já existiram dentro do oceano. Vai conhecer mares que arrancam navios do mapa, correntes que arrastam corpos sem deixar rastros, abismos que devoram submarinos e paredes de água que surgem em dias aparentemente tranquilos. Cada cenário foi estudado por geólogos, oceanógrafos e especialistas em climatologia. Cada evento tem registros, vítimas, sobreviventes e evidências. Nada aqui é especulação. Nada foi suavizado. O que você verá a seguir é um mapa oculto do planeta. Um mapa que não aparece nos livros de turismo. Um mapa traçado pelas histórias de quem testemunhou o mar em seu estado mais violento. Essas águas continuam lá fora, abertas, vivas, imprevisíveis. Elas não precisam de tempestades para matar. Não precisam de monstros míticos. A própria natureza já é suficiente. Se você acha que conhece o oceano, prepare-se para repensar tudo. Alguns lugares do planeta não foram feitos para os seres humanos. E neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, essas águas continuam esperando a próxima vítima. O Mar de Bering, o corredor da morte do Pacífico. O Mar de Bering é um dos lugares mais traiçoeiros do planeta. Ele fica entre o Alasca e a Sibéria, uma região isolada, fria e vasta, onde o oceano parece carregar a memória de todos que nunca retornaram. Quem navega por essas águas percebe algo estranho logo nos primeiros quilômetros. Há um silêncio pesado, como se o mar observasse cada movimento, esperando a decisão errada, e não demora muito para ela ocorrer. O Mar de Bering está sobre uma das linhas de maior conflito climático da Terra. É ali que correntes quentes, vindas do Pacífico, colidem com massas de ar geladas do Ártico. Essa combinação cria tempestades repentinas, ondas imprevisíveis e ventos que mudam de direção em segundos. Muitas embarcações que desapareceram nessa área nunca emitiram um pedido de socorro. Foram pegas em transições tão bruscas que não tiveram tempo para qualquer reação. Um céu claro pode escurecer em minutos. Ondas menores viram paredes de água. Sistemas de navegação falham com frequência. Nada ali é estável. A região também é conhecida por produzir ondas anômalas, gigantescas formações que surgem sem relação com o padrão de ventos ou com tempestades. Uma onda anômala pode atingir 15 ou 20 metros de altura e atingir velocidades impossíveis de prever. Em 2004, uma embarcação de pesca industrial registrada no Alasca desapareceu sem deixar vestígios. Os especialistas acreditam que ela foi atingida por uma dessas ondas assassinas. O casco foi encontrado dias depois, dividido em duas partes, como se tivesse colidido com uma parede invisível. Além disso, o fundo do Mar de Bering esconde falhas geológicas capazes de gerar terremotos submarinos que alteram repentinamente o relevo do oceano.
Essas mudanças de profundidade criam redemoinhos violentos e correntes descendentes que arrastam objetos gigantescos. Pescadores locais contam histórias de embarcações menores que simplesmente afundaram sem explicação, como se a própria água tivesse puxado tudo para baixo. A ciência chama isso de corrente de sucção, fenômeno raro, mas devastador. A combinação de tempestades instantâneas, ondas anômalas, colisões térmicas e atividade sísmica torna o Mar de Bering um dos pontos mais letais do planeta. Quem sobrevive costuma descrever a sensação de navegar ali como entrar em território proibido. O oceano parece vivo, atento e impiedoso. E apesar de todos os avanços tecnológicos, o Mar de Bering continua sendo um lembrete sombrio de que o ser humano não controla a natureza, apenas tenta coexistir com ela. O Triângulo do Diabo, o irmão escondido do Bermudas no Pacífico. Poucas pessoas sabem, mas existe um segundo triângulo misterioso no planeta, tão perigoso quanto o das Bermudas. Ele fica no extremo oeste do Pacífico e é conhecido como Triângulo do Dragão, Triângulo do Diabo ou Mano Umi. Diferente do mistério caribenho, que se popularizou pela cultura ocidental, este permanece envolto em silêncio, protegido por uma combinação perfeita de instabilidade geológica, anomalias magnéticas e atividade vulcânica submarina. Uma zona onde embarcações desaparecem em condições tão absurdas que nem sempre existe registro final. O Triângulo do Diabo está localizado próximo ao Japão, numa área cortada pela fossa Izu-Ogasawara, uma das regiões tectônicas mais agressivas do mundo. A crosta ali está em constante movimento, gerando terremotos submarinos que alteram a profundidade do mar e modificam correntes inteiras em questão de minutos. Isso causa mudanças abruptas na densidade da água, criando buracos de sucção capazes de engolir barcos inteiros. Quando uma embarcação perde sustentação e afunda sem lutar, o mar não deixa rastros. Ele fecha o silêncio sobre o que levou. Além do risco sísmico, a região abriga vulcões submersos que expelem grandes quantidades de gás metano. Quando o metano atinge a superfície, diminui a flutuabilidade da água e torna qualquer navio vulnerável. É como se o oceano perdesse sua força e deixasse de sustentar o casco. Existem relatos de pesqueiros que simplesmente desapareceram em áreas onde o mar parecia calmo demais para representar perigo. Uma calmaria traiçoeira que antecede fenômenos invisíveis. A atividade magnética ali também confunde navegação. Bússolas giram sem razão, sinais de rádio falham, sistemas digitais apresentam erros inexplicáveis. Investigações conduzidas por forças marítimas japonesas registraram episódios em que equipamentos desligaram ao mesmo tempo, como se uma interferência desconhecida tivesse varrido a embarcação. Isso transforma o Triângulo do Diabo numa zona onde a orientação desaparece e o oceano se torna um labirinto sem saída. Nos anos 1950, o governo japonês perdeu 5 embarcações militares de pesquisa em um intervalo de apenas 2 anos. Elas estavam estudando os fenômenos do local quando, repentinamente, sumiram. Sem destroços, sem respostas, sem sinais. A tragédia foi tão impactante que o Japão considerou declarar a área como zona oficialmente proibida. A decisão nunca foi totalmente implementada, mas até hoje, pescadores evitam a região, citando histórias de barcos sem tripulação encontrados à deriva, navegando devagar, como se algo tivesse arrancado todos a bordo de uma só vez. O Triângulo do Diabo não necessita de lendas para ser assustador. A ciência já prova que ali existe um conjunto de forças raras que agem ao mesmo tempo. Forças que podem destruir embarcações robustas, interferir em tecnologias modernas e alterar as regras básicas da física oceânica. É um lugar onde o mar não apenas mata, ele confunde, silencia e desaparece o que toca. O Círculo do Fogo, o inferno subaquático do Pacífico. O Círculo do Fogo do Pacífico é uma vasta região no fundo do oceano,
onde os vulcões ativos se alinham como se tivessem sido colocados por uma força invisível. Esse cinturão de atividades geotérmicas não é apenas o lar de alguns dos maiores vulcões do planeta, mas também uma das áreas mais perigosas e imprevisíveis para quem ousa navegar. Seu nome não é à toa. Ele forma um anel contínuo de destruição que abrange desde as águas do Japão até as costas da América do Sul, atravessando o Alasca, o Oceano Índico e o Pacífico Central. Dentro desse círculo, as erupções submarinas não são apenas possíveis, elas são esperadas. Quando um vulcão subaquático entra em erupção, ele pode liberar enormes quantidades de lava, gases tóxicos e até mesmo alterar o fundo marinho, criando novas falhas geológicas que mudam o curso das correntes oceânicas. O risco de um tsunami originado por essas erupções é real e devastador. As ondas podem viajar milhares de quilômetros, atingindo costas que estão a dias de distância, como aconteceu em 1957, quando uma erupção no fundo do mar perto da ilha de Kodiak, no Alasca, gerou um tsunami que chegou à costa da Califórnia, destruindo cidades. Além da atividade vulcânica, a instabilidade tectônica na região do Círculo do Fogo faz com que os navios enfrentem condições cada vez mais desafiadoras. As falhas geológicas ao longo do fundo do mar se rompem com frequência, gerando terremotos submarinos que alteram o relevo oceânico e criam profundas depressões, chamadas de fossas oceânicas. Essas fossas não são apenas formadas por deslocamento de placas tectônicas, mas também se tornam verdadeiros abismos que engolem tudo o que passa por ali. Os barcos que cruzam essas áreas muitas vezes são engolidos por uma pressão tão intensa que desaparecem sem deixar vestígios. Os naufrágios mais recentes e misteriosos na região envolvem embarcações que, aparentemente, navegaram em águas calmas, apenas para serem subitamente arrastadas por correntes que surgem do nada. Pesquisas indicam que essas correntes são criadas por interações complexas entre os movimentos tectônicos e a mudança de pressão no fundo do mar, algo que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Em alguns casos, os naufrágios ocorreram em apenas minutos, quando uma enorme corrente subaquática foi liberada repentinamente. Há também uma verdadeira neblina invisível, formada por gases venenosos que se acumulam perto de falhas geotérmicas. Esses gases, como o dióxido de enxofre e o metano, têm um efeito mortal, mas não deixam vestígios visíveis. Vários relatos de pescadores e tripulações de navios que navegam pelo Círculo do Fogo descrevem episódios de desorientação súbita, onde o ar se torna irrespirável e a visibilidade cai para zero, fazendo com que muitos deles percam o rumo, ou piores, sucumbam aos efeitos tóxicos, sem nunca terem entendido o que estava acontecendo. Mas o perigo do Círculo do Fogo não está apenas no que pode ser visto. O verdadeiro terror reside nas forças invisíveis que operam sob a superfície. As correntes inesperadas, a mudança no curso das placas tectônicas, o perigo constante de erupções submarinas e a presença de gases letais criam um ambiente onde a sobrevivência é uma questão de sorte. O Círculo do Fogo não espera. Ele não dá tempo para a reação. O Abismo de Soru, o cemitério subaquático do Atlântico. O Abismo de Soru, localizado no coração do Atlântico, é um dos lugares mais misteriosos e temidos por cientistas e marinheiros. Não é apenas um abismo profundo, mas também um dos mais isolados e inexplorados do oceano. Ele faz parte do sistema de falhas geológicas que se estende por milhares de quilômetros, abrangendo algumas das regiões mais profundas do planeta. Suas profundezas são desconhecidas e os dados coletados sobre essa área são limitados, pois qualquer tentativa de sondar suas águas é frequentemente interrompida por condições tão extremas que equipamentos de alta tecnologia falham sem explicação. A profundidade do Abismo de Soru pode ultrapassar os 7.000 metros, tornando-o um dos pontos mais baixos do Oceano Atlântico. No entanto, sua verdadeira ameaça não é apenas a profundidade, mas o que ele esconde.
O abismo está localizado em uma zona de intensa atividade geotérmica, o que significa que as placas tectônicas e vulcânicas estão constantemente em movimento. Isso gera terremotos submarinos frequentes, capazes de alterar a geografia do fundo marinho de forma drástica. Navios que passam por essa região relatam correntes tão fortes que parecem ser puxados para o fundo, como se a própria Terra estivesse tentando engolir tudo o que passa sobre ela. As lendas de marinheiros que desapareceram nesta região falam de um fenômeno ainda mais aterrador: as correntes da morte. Esses redemoinhos subaquáticos são gerados pela combinação de atividade sísmica e a pressão das águas do abismo. São correntes tão intensas que podem arrastar embarcações inteiras, inclusive aquelas de grande porte, para a profundidade em questão de minutos. O fenômeno é tão forte que a pressão da água na superfície pode ser alterada antes mesmo que um navio perceba. Como se um buraco negro subaquático tivesse se aberto, puxando tudo ao redor para dentro de suas profundezas infinitas. Além disso, o abismo de Sorú é conhecido por suas águas extremamente geladas. Temperaturas abaixo de zero são comuns em suas profundezas, criando um ambiente inóspito para qualquer forma de vida marinha. Mas o que assusta ainda mais é a impossibilidade de sobrevivência de qualquer embarcação que fique presa em suas correntes. As baixas temperaturas combinadas com a imensa pressão criam condições que podem destruir qualquer estrutura metálica, além de congelar instantaneamente qualquer tripulante que esteja exposto. Não é raro que embarcações que naufragaram na região sejam encontradas com as hélices completamente corroídas, como se o mar estivesse tentando eliminar qualquer vestígio de vida que ali tenha passado. Os poucos sobreviventes dessa região relatam uma sensação de desorientação extrema. Eles descrevem um silêncio absoluto, como se o próprio oceano tivesse feito uma pausa, uma calmaria antes de se tornar fatal. Não é incomum que os marinheiros que atravessam o abismo de Sorú percam a noção de direção, o tempo e o espaço. Em muitos casos, a última coisa que as tripulações ouvem é o som de um redemoinho se formando, que é o único aviso de que a morte está se aproximando. O abismo de Sorú não é um lugar para quem busca explorar ou compreender. Ele representa o que há de mais misterioso e letal no fundo do oceano, onde o homem se torna insignificante diante da força de uma natureza indomável. Uma força que não faz questão de explicar seus próprios mistérios, mas os apresenta com uma brutalidade silenciosa, esperando que aqueles que ousam desafiá-la paguem o preço pela curiosidade. O Estreito de Messina, o portal dos redemoinhos assassinos. O Estreito de Messina, localizado entre a Itália e a Sicília, é um dos corredores marítimos mais traiçoeiros do planeta. Apesar de parecer apenas uma passagem estreita entre duas porções de terra, suas águas escondem um conjunto de fenômenos raros que transformaram esse trecho num dos mais temidos pelos navegadores desde a antiguidade. Ali, o mar parece lutar contra si mesmo. Correntes colidem, ondas se partem, redemoinhos surgem do nada e arrastam o que estiver na superfície para as profundezas. A imagem de tranquilidade mediterrânea desaparece assim que o casco do navio cruza essa linha invisível. A região é marcada pela constante colisão entre as correntes do Mar Tirreno e do Mar Jônico. Esse choque cria uma turbulência poderosa que forma redemoinhos conhecidos como garofali. Para muitos pescadores, eles são criaturas vivas, com comportamentos imprevisíveis. Seus giros podem atingir dezenas de metros de diâmetro e sugar embarcações inteiras. Em dias de maré forte, esses redemoinhos se multiplicam e a superfície parece ferver. A força centrífuga é tão intensa que, se uma embarcação for puxada para dentro, a chance de escapar torna-se quase nula. O fenômeno é agravado pelo relevo do fundo do estreito. A topografia subaquática é composta de vales, ravinas e elevações que direcionam a força das correntes como uma série de funis. Em certos pontos, o fundo do mar sobe abruptamente e depois despenca, fazendo com que a água acelere e desacelere de forma violenta. Quando a maré muda, esse fluxo cria ondas estacionárias,
Ondas que não avançam nem recuam, mas permanecem no mesmo lugar, gigantes e pulsantes, como se o próprio mar estivesse preso entre forças opostas. Há também relatos históricos de fenômenos de refrigeração súbita da água que alteram a densidade na superfície e fazem com que barcos de pequeno porte percam sustentação. Em 1908, um dos terremotos mais devastadores da Europa atingiu Messina. O mar reagiu de forma brutal. Testemunhas da época descreveram redemoinhos gigantescos que engoliram navios militares e embarcações civis que tentavam fugir do caos. Esses redemoinhos eram tão fortes que arrancavam pedaços de cais e sugavam até mesmo partes de construções litorâneas. A influência do vento também é determinante. Quando o siroco sopra vindo do norte da África, ele intensifica a instabilidade do estreito e cria um corredor de tempestades repentinas. O mar fica coberto de espuma branca, a água gira em múltiplas direções e a navegação torna-se um desafio até para embarcações modernas equipadas com tecnologia de última geração. Há registros de navios que perderam total controle dos motores ao entrarem na zona de turbulência, como se uma força invisível tivesse tomado o leme. Mas o estreito guarda ainda um elemento simbólico. Na mitologia grega, ali viviam dois monstros lendários, Scylla e Caríbides. Scylla, a devoradora de homens, e Caríbides, o redemoinho que engolia navios. Por séculos, marinheiros acreditaram que essas criaturas eram metáforas para os perigos naturais do local. Hoje, com toda a tecnologia disponível, a ciência confirma que a lenda não era tão exagerada quanto parecia. O Estreito de Messina é um lembrete histórico de que a natureza esconde forças tão violentas que inspiraram mitos sobre monstros devoradores. E, em muitos casos, esses mitos eram apenas relatos disfarçados de realidade. O Cabo Horn, o túmulo dos navios. O Cabo Horn, localizado na extremidade sul do continente americano, é mais do que um simples ponto no mapa. Ele é um divisor de mundos, onde o Atlântico e o Pacífico se encontram em um confronto brutal. Nenhuma outra região marítima reúne tantos relatos de naufrágios, desaparecimentos e tempestades avassaladoras. Para muitos navegadores, o Cabo Horn é considerado o teste final de coragem. Um lugar onde a experiência se torna irrelevante diante da força indomável do oceano. A geografia do local é a principal responsável pelo caos. O encontro das correntes frias que descem da Antártica com as correntes quentes vindas do Pacífico cria um ambiente de instabilidade permanente. A diferença de temperatura entre essas massas de água gera ventos tão fortes que podem derrubar mastros, virar embarcações de grande porte e lançar ondas gigantescas contra o casco dos navios. Em certas épocas do ano, o vento atinge velocidades superiores às de furacões, transformando o mar em um cenário de guerra. O relevo submarino no Cabo Horn funciona como uma armadilha natural. Montanhas submersas e vales profundos espalham-se por quilômetros, criando uma série de obstáculos invisíveis. Quando as correntes passam por essas formações, elas são comprimidas e aceleradas, formando ondas de choque capazes de erguer paredes de água de até 15 metros de altura. Em dias de mar mais agressivo, ondas ainda maiores são registradas. Embarcações que tentam cruzar esse trecho enfrentam não só a força das ondas, mas também colisões violentas entre correntes que agem como golpes laterais. Além disso, a região é famosa pelas chamadas settle waves, ondas que surgem sem aviso e que não seguem o ritmo das marés ou dos ventos. Elas podem atingir qualquer direção, tornando impossível prever o próximo impacto. O pior é que essas ondas costumam aparecer quando o navio já está lutando para se manter estável. Muitas tragédias ocorreram quando essas ondas inesperadas atingiram embarcações que estavam tentando fazer manobras de emergência. O clima no Cabo Horn é tão imprevisível que previsões meteorológicas frequentemente falham. Uma navegação que começa com céu claro pode se transformar em tempestade em poucos minutos. Nevoeiros densos se formam rapidamente,
reduzindo a visibilidade a quase zero e tornando a navegação ainda mais perigosa. Há registros de tripulações inteiras que desapareceram sem fazer contato por rádio, vítimas de tempestades que surgiram de forma abrupta. Outro fator mortal é a temperatura extremamente baixa da água. O choque térmico pode incapacitar um ser humano em minutos, tornando a sobrevivência quase impossível para quem cai ao mar. O frio intenso, aliado à forte correnteza, impede qualquer tentativa de resgate eficaz. Por isso, a taxa de sobrevivência em naufrágios no Cabo Horn é uma das mais baixas do planeta. A fama do Cabo Horn como o túmulo dos navios não é exagero. Durante o século XIX, centenas de embarcações foram registradas como perdidas na travessia. Mesmo com os avanços modernos, o número de acidentes continua preocupante. Para muitos marinheiros, passar pelo Cabo Horn é mais do que uma manobra. É uma prova de que a natureza continua sendo a força dominante no planeta. Não importa o quão avançada seja a tecnologia, o Cabo Horn sempre estará lá, implacável, pronto para lembrar ao mundo que existem fronteiras que o homem jamais conseguirá dominar completamente. O Mar do Diabo do Sul, a corrente assassina de agulhas. Ao largo da costa leste da África do Sul, existe um trecho de oceano que desafia até os capitães mais experientes. A corrente de agulhas, um rio de água quente que corre em alta velocidade, é uma das correntes oceânicas mais perigosas do planeta. Seus fluxos violentos e instáveis já destruíram embarcações modernas e transformaram a região num verdadeiro cemitério marítimo. Ali, o oceano não apresenta apenas perigo. Ele se comporta como uma força predatória. A corrente de agulhas corre para o sul com velocidades impressionantes, frequentemente ultrapassando 2 metros por segundo. Parece pouco, mas quando aplicada ao volume colossal de água que acompanha essa corrente, ela se transforma em uma das forças mais destrutivas da natureza. O maior problema surge quando essa corrente quente colide com águas frias vindas do Atlântico Sul. Essa interação cria gigantescas ondas de instabilidade capazes de erguer paredes de água muito acima do normal. Os tripulantes descrevem essas ondas como torres líquidas, que se aproximam com velocidade e força tão grandes que parecem impossíveis de evitar. Mas a verdadeira ameaça está naquilo que os oceanógrafos chamam de Reverse Current Impact, o impacto reverso da corrente. Quando a agulhas retorna e é empurrada de volta para o norte por frentes frias, surgem ondas quebradas que golpeiam embarcações por baixo, levantando-as como se fossem brinquedos. Esse fenômeno é imprevisível e extremamente violento. Em muitos casos, o navio simplesmente vira de lado, arremessado contra si mesmo pela própria água. O fundo do oceano na região é irregular e cheio de cânions submersos. Esses vales profundos funcionam como túneis de pressão que direcionam a corrente para cima, criando turbulências verticais que podem sugar barcos inteiros. Essas correntes ascendentes são responsáveis por inúmeros naufrágios, e sua intensidade varia de acordo com o clima e as marés. Pescadores veteranos dizem que quando a água começa a girar em círculos pequenos, como se estivesse perdendo o fôlego, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Esse é o aviso final antes da formação de ondas assassinas. A corrente de agulhas também é famosa pelos chamados Rogue Swells, ondulações gigantes que precedem ondas anômalas e surgem muito antes que qualquer turbulência seja visível. Elas levantam o casco do navio com tamanha força que destroem estruturas internas, quebram mastros e fragilizam o casco antes mesmo de o pior chegar. Em seguida, vêm as ondas anômalas reais. Colossos de água com alturas que ultrapassam 20 metros, que atingem com força semelhante à de impactos mecânicos. Foram essas ondas que destruíram embarcações como o navio Melbourne Star e dezenas de cargueiros que desapareceram nas décadas de 1970 e 1980. Os serviços de resgate da África do Sul classificam o trecho como um dos mais complicados para operações de emergência. A combinação de ventos fortes, correntes reversas e ondas gigantes torna quase impossível o acesso a navios em perigo.
Muitos alertas de socorro enviados naquela região terminam em silêncio. Quando os helicópteros chegam, encontram apenas destroços espalhados sobre a superfície. Em alguns casos, nem isso. O mar retém tudo. Para quem navega pela corrente de agulhas, não existe espaço para erro. A força desse trecho não apenas desafia a tecnologia moderna, ela a supera. Sonar, radar, GPS, cálculo de rotas, tudo se torna instável diante das mudanças repentinas no fluxo das águas. Navegar ali é enfrentar um oceano vivo e impaciente, que já deixou claro inúmeras vezes que não tolera invasores. A passagem do Noroeste, o labirinto de gelo que devora navios. A passagem do Noroeste sempre foi vista como o santo graal das rotas marítimas. Um corredor de gelo que conecta o Atlântico ao Pacífico pelo extremo norte do Canadá. À primeira vista, a promessa parecia tentadora. Um atalho capaz de economizar semanas de viagem. Mas esse sonho custou mais vidas do que qualquer outra rota polar. A passagem do Noroeste não é uma rota comum. Ela é um labirinto vivo de blocos gigantescos, onde o gelo se move com vontade própria e onde o erro de cálculo é quase sempre fatal. Diferente de outras regiões perigosas do oceano, aqui o inimigo não é a água furiosa, mas o silêncio letal do gelo. Os blocos de centenas de toneladas se movem lentamente, pressionados por correntes profundas que ninguém consegue prever com total precisão. Eles se juntam, se separam, se reagrupam e esmagam tudo o que estiver entre eles. Histórias de navios inteiros sendo comprimidos como se fossem feitos de papel não são exageros. São relatos documentados ao longo de séculos de exploração. A temperatura extrema é apenas parte do problema. Quando o mar congela, ele cria uma crosta que se estende por quilômetros. Mas o gelo nunca permanece estático. Expansões e contrações constantes abrem rachaduras que funcionam como armadilhas naturais. Um navio pode ficar preso de repente, imobilizado pela força crescente do gelo. Uma vez preso, não há muito o que fazer. A pressão do gelo aumenta devagar, mas com força absoluta. E uma vez que a estrutura do casco começa a ceder, não há tecnologia que salve a embarcação. A passagem do Noroeste guarda tragédias emblemáticas. A mais famosa é a expedição do navio HMS Terror e do HMS Erebus, comandada por Sir John Franklin, que desapareceu em 1845. Seus restos só seriam encontrados mais de um século depois, confirmando o destino considerado desde o início. Aprisionados pelo gelo, abandonados pelos sobreviventes e engolidos lentamente pelo Ártico. Para muitos historiadores, essa expedição resume perfeitamente o que a passagem realmente é. Uma força que não permite erros e não concede segundas chances. Mas mesmo com mapas modernos e satélites, a região continua mortal. Tempestades polares se formam em minutos, transformando a visibilidade em um borrão branco. O vento corta como lâminas e a temperatura pode cair 20 graus em poucas horas. Pilotos de navios quebra-gelo relatam que, quando o vento muda repentinamente, o gelo se movimenta como placas tectônicas, criando paredes que se elevam ao redor da embarcação. O navio fica cercado por muralhas congeladas que bloqueiam qualquer rota de fuga. Outro perigo invisível vem das águas submersas. Correntes profundas transportam blocos gigantes de gelo sob a superfície, que podem emergir sem aviso, atingindo o casco com força devastadora. São os chamados growlers, pequenas montanhas de gelo, que flutuam quase invisíveis, mas que possuem densidade suficiente para abrir buracos gigantescos em navios metálicos. A solidão também é parte do terror. A passagem do Noroeste está tão distante de qualquer rota comercial que operações de resgate demorariam dias para chegar. E em temperaturas tão baixas, minutos podem significar a diferença entre vida e morte. O Ártico não é apenas um lugar frio, ele é um predador silencioso. Navegar pela passagem do Noroeste é entrar numa zona onde o oceano não é líquido nem sólido, mas um híbrido mortal. Um território onde o gelo respira, se move e decide quem passa
e quem fica para sempre preso em seu domínio congelado. O Mar de Okhotsk, a prisão de gelo e neblina letal. O Mar de Okhotsk, localizado entre a Rússia e o Japão, é um dos lugares mais implacáveis do planeta. Ele reúne duas forças que, isoladamente, já seriam perigosas: o frio extremo e a imprevisibilidade climática. Combinadas, tornam essa região uma armadilha natural para qualquer embarcação que se atreva a cruzá-la. É um mar que muda de humor sem aviso, um território onde a neblina pode esconder icebergs inteiros e onde o gelo se move como se estivesse vivo. Durante grande parte do ano, o Mar de Okhotsk se transforma em uma imensa planície de gelo quebrado, composta por milhares de fragmentos chamados de flôs. Esses blocos se movem impulsionados por correntes de superfície e ventos árticos. É comum que navios que entram na região fiquem presos por essas massas de gelo móvel, que cercam a embarcação pouco a pouco, até que a passagem seja completamente bloqueada. Se o casco não for resistente o suficiente, a pressão dos blocos pode esmagá-lo. Se a embarcação for pequena, o gelo pode engoli-la sem deixar marcas. A neblina do Mar de Okhotsk é outro fator mortal. Ela surge de forma repentina, densa e pesada, reduzindo a visibilidade a alguns metros. Tripulações experientes relatam que, dentro dessa névoa, o oceano parece desaparecer, dando a sensação de que o navio flutua no vazio. Instrumentos de navegação falham, bússolas se tornam instáveis e radares são confundidos pelas múltiplas camadas de gelo. Há relatos de navios que colidiram com blocos gigantescos que sequer podiam ser vistos até o último segundo. Mas o perigo mais aterrador vem debaixo da superfície. O Mar de Okhotsk abriga uma série de placas tectônicas que estão em constante movimento. Pequenos tremores acontecem com frequência e, quando combinados com o frio extremo, podem criar rachaduras repentinas na base do gelo. Essas fendas se abrem e fecham em questão de minutos, criando buracos ocultos que engolem navios inteiros. É como se o próprio mar estivesse respirando, expandindo e retraindo com cada movimento da terra. Outro fenômeno temido na região são os rios de gelo, correntes subterrâneas que carregam blocos gigantes sob a superfície antes de empurrá-los para cima com força explosiva. Navios que são atingidos por esses blocos emergentes podem ter seus cascos partidos instantaneamente. Esses rios de gelo são imprevisíveis e impossíveis de detectar com tecnologia convencional, tornando-os uma ameaça invisível. Além disso, a temperatura mortal da água impede qualquer possibilidade de sobrevivência em caso de naufrágio. Em menos de 5 minutos, o choque térmico paralisa as funções motoras. Em 15 minutos, a consciência começa a se perder. A água é tão fria que parece queimar a pele. E, em muitos casos, o maior perigo não é a água em si, mas a impossibilidade de resgate. Grande parte do Mar de Okhotsk está a quilômetros de qualquer porto, e a maioria das áreas sequer possui cobertura aérea consistente para operações de emergência. Até hoje, pescadores japoneses e russos contam histórias sobre embarcações que desapareceram sem deixar vestígios. Muitas delas foram vítimas do gelo, da neblina e do oceano instável. Outras simplesmente foram engolidas por fendas invisíveis ou derrubadas por blocos que surgiram sem aviso. A única constante na região é a certeza de que o Mar de Okhotsk não dá segundas chances. Este é um mar que não respeita experiência, tecnologia ou coragem. Aqui, o oceano não apenas desafia, ele julga. E quando decide que alguém entrou em seu território no momento errado, ele reivindica aquilo que considera seu. O Mar de Weddell, o triturador de navios da Antártica. O Mar de Weddell, na Antártica, é um dos lugares mais desafiadores já enfrentados pela humanidade. É uma extensão branca e aparentemente calma, mas que esconde o ambiente marinho mais mortal do planeta. Em suas águas cristalinas e aparentemente serenas, repousa um dos maiores paradoxos da natureza. Beleza absoluta
combinada com uma brutalidade silenciosa que devora navios, destrói estruturas metálicas e expõe o ser humano à insignificância total. A principal ameaça do Mar de Weddell é o gelo. Não qualquer gelo, mas o mais denso, espesso e resistente que existe. Ele se forma em placas gigantes, algumas tão grandes quanto cidades inteiras, e move-se como desertos flutuantes, empurrado por ventos polares que nunca cessam. Esse movimento contínuo transforma o mar numa engrenagem colossal. Quando duas placas se chocam, a força liberada é capaz de esmagar navios como se fossem cascas vazias. Foi nesse mar que a lendária expedição de Ernest Shackleton ficou presa em 1915, quando o navio Endurance foi pressionado e destruído lentamente, até finalmente ser engolido pelas profundezas. Mas o gelo sólido é apenas o começo. O Mar de Weddell também abriga os chamados Pressure Ridges, montanhas de gelo formadas quando blocos colidem e empilham-se uns sobre os outros, criando muros congelados com dezenas de metros de altura. Esses obstáculos surgem sem aviso, emergindo do nevoeiro gelado como paredes impossíveis. Eles bloqueiam rotas, prendem embarcações e mudam completamente o cenário em poucos minutos. Qualquer tentativa de navegação exige reflexos rápidos e decisões precisas, mas mesmo isso muitas vezes não basta. As águas abaixo do gelo são igualmente traiçoeiras. A temperatura é tão baixa que qualquer falha estrutural pode se tornar fatal instantaneamente. O choque térmico incapacita em segundos. As correntes profundas são arrastadas pelos movimentos das placas de gelo, criando fluxos poderosos que podem sugar navios para áreas de pressão extrema. Em certas zonas, as ondas viajam sob o gelo, invisíveis aos olhos, e ao colidirem com áreas instáveis da superfície, detonam rachaduras gigantescas que se abrem como fendas no chão de uma montanha. A visibilidade também é um inimigo constante. No Mar de Weddell, o horizonte e o oceano se confundem num branco absoluto. Nevoeiros densos criam o fenômeno conhecido como whiteout, no qual o céu e o mar se tornam uma única superfície homogênea. Nesse ambiente, não existe direção clara. O navio parece navegar dentro de um vazio gelado. Tripulações experientes relatam que o whiteout é tão desorientador que até o som do motor parece distante, como se a própria paisagem estivesse absorvendo tudo. Outro perigo mortal são os políneas, grandes áreas de água aberta cercadas por gelo espesso. Elas parecem janelas negras sobre a superfície branca, mas são cercadas por bordas instáveis, que podem ruir sob o peso de qualquer embarcação. Pior ainda, muitas políneas surgem e desaparecem em questão de horas, deixando navios ilhados em ilhas de gelo improvisadas, empurrados lentamente para zonas de esmagamento. O Mar de Weddell não é apenas hostil, ele é ativo. Ele se move, ele fecha, ele abre, ele destrói, e ele decide quando libertar e quando aprisionar. É um dos poucos lugares da Terra onde a natureza ainda exerce total domínio sobre tudo o que ousa atravessá-lo. No coração gelado da Antártica, o Mar de Weddell continua sendo o maior lembrete de que o mundo possui regiões que não foram feitas para humanos, e que existem mares cuja única lei é sobreviver ao próximo minuto. Depois de atravessar mares congelados, correntes assassinas, abismos sem fundo e regiões onde o oceano age como uma força inteligente, algo fica claro. O planeta não é tão estável quanto imaginamos. A Terra respira, se move e reage. E nenhum lugar revela isso com tanta autoridade quanto o oceano. Ele é mais do que um conjunto de massas de água. Ele é uma entidade dinâmica, brutal, silenciosa e implacável. Uma entidade que não negocia, não avisa e não se importa com a vontade humana. Os mares que você conheceu ao longo deste documentário são apenas uma fração das forças que comandam o planeta. Eles não são exceções, são lembretes. Lembretes de que a humanidade habita o topo de uma superfície instável, sustentada por forças que não controlamos. No Mar de Bering, o oceano vira sem pedir permissão.
No triângulo do diabo, ele desorienta. No círculo do fogo, ele explode. No cabo Horn, ele testa limites. Na passagem do noroeste, ele congela o tempo. No mar de Weddell, ele destrói estruturas com a calma de um predador que tem todo o tempo do mundo. Cada uma dessas regiões possui sua própria personalidade, mas todas compartilham algo em comum. São territórios onde o ser humano entra como visitante, jamais como dono. São fronteiras que lembram que a natureza não vê valor em tecnologia, força ou ambição. Diante do oceano, todos somos iguais. Todos somos frágeis. Todos somos passageiros temporários num planeta que, há milhões de anos, já existia sem nós e seguirá existindo muito depois. É por isso que essas águas fascinam e assustam ao mesmo tempo. Elas revelam o lado real do mundo, aquele que não está nas praias turísticas ou nos roteiros de viagem. O mundo que existe nas profundezas, onde a luz não chega e onde a vida humana não pertence. O mundo que permanece escondido, silencioso, esperando. E quando decide agir, o faz com uma precisão tão absoluta que nenhuma rota de fuga é possível. O oceano não é inimigo, mas também não é aliado. Ele é a maior força não domada do planeta. E talvez o verdadeiro terror não esteja no que ele mostra, mas no que ele ainda esconde. Porque para cada mar mapeado, para cada corrente estudada, existem dezenas de zonas que permanecem intocadas, invisíveis e indomáveis. O planeta sempre foi um lugar selvagem. Nós apenas aprendemos a ignorar isso, até que o mar decide lembrar. Se existe algo que este documentário mostrou, é que algumas partes do mundo não foram feitas para serem conquistadas. Foram feitas para serem temidas, respeitadas e observadas com uma distância segura. Porque, quando o oceano decide fechar a porta, ela nunca mais se abre. E enquanto você assiste a estas imagens, essas águas continuam lá fora, vivas, gigantescas, inquietas, esperando a próxima embarcação que tiver coragem de atravessar seus limites. Nos mares mais mortais do planeta, a única regra é sobreviver.